Eu já passei por experiências sobrenaturais e esse é o tema de hoje. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu lembro minha mãe muito católica. A gente ia na igreja e eu sempre tive a curiosidade de coisas espirituais. Eu lembro que a gente ficou... Eles colocavam as crianças na escadinha lá, né, separado dos adultos. E a gente ficava ali sentado acompanhando a missa. E aí alguém tocou no meu ombro assim, ó. Não tinha ninguém atrás. Eu virei, olhei. E até hoje passaram-se mais de praticamente 30 anos. E eu me lembro desse ocorrido, uma coisa simples, alguém tocando assim, ó. Mas quando eu olhei para trás não tinha ninguém atrás. Tinham crianças do lado, mas não tinha ninguém atrás. Foi uma coisa que me marcou bastante. E aí ao longo da vida, a gente não repara em eventos sobrenaturais que acontecem com todo mundo, porque você precisa entender que você é uma criatura espiritual, tendo uma experiência humana, e não o contrário. Nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência na carne, né? E aí, ao longo dos anos, outros eventos foram acontecendo até chegar na situação atual. Quando eu tive a minha primeira paralisia do sono. Eu tento falar as coisas aqui com muita verdade e com muito ceticismo. Assim como eu mencionei nos outros episódios aqui, eu não sou a favor dessa coisa de espiritualidade sensacionalista. Porque tem cara que quer impressionar, né? O cara quer, só porque o cara é tipo médium, o cara é um médium, ele quer mostrar que ele tem o dom espiritual, né? Mas teve uma vez que eu tive uma paralisia do sono. O que é a tal... Que eu, obviamente, depois eu fui pesquisar sobre o que era, o que tinha acontecido comigo, né? E alguns chamam justamente com esse nome, né? Paralisia do sono. Que é quando você acorda e não consegue se mexer. Eu tava dormindo, simplesmente acordei, abri os olhos e não consegui me mexer. Eu tô acordado, olhando ao redor, o meu quarto. E aquilo começou a me dar um desespero, cara. E eu não conseguia me falar. Nessa primeira ocasião, eu não vi nenhum ser. Né? Depois pesquisando, eu vi que algumas pessoas dizem, né, que alguns veem, algumas pessoas veem, né, seres espirituais, né, um ser que veio em cima dela lá e ela não podia se mexer, não conseguia. Eu não vi nada demais. Eu senti presenças, né, né, já em várias ocasiões. Eu vou contando aqui os meus relatos com o passar do tempo, mas eu quero deixar frisado nesse vídeo de hoje só esse caso, né, dessa paralisia que me deu ali. Eu acredito que... Caramba, liguei aqui sem querer meu som, pô. Não tem problema não. Que se eu tivesse... Deixa eu fechar o vídeo porque eu não quero que ninguém ouça também minhas histórias aqui. Se eu tivesse tido a paciência e não tivesse me assustado, eu acho que alguma coisa além daquilo ia acontecer. Porque pesquisando também sobre a paralisia e experiências fora do corpo, né, que muitas pessoas... Existe uma linha de pesquisa muito séria a respeito disso, né? Tem o professor Valdo Vieira, pesquisador, e, digamos assim, foi um dos pioneiros nos assuntos relacionados com experiência fora do corpo. Tanto o Valdo Vieira quanto outras linhas de pesquisa mencionam que a paralisia do sono é uma etapa
de pessoas que estão prestes a sair do corpo, para ter uma experiência de fato fora do corpo, né? Aí a gente pesquisa sobre o tal do cordão de prata, que é aquele, né, que é aquela linha, né, deu-se o nome de cordão de prata, né? Mas é aquela linha que fica conectada com o corpo duplo etérico. Aí o pessoal inventa os nomes, né? Que obviamente por uma questão de pesquisa para se explicar uma coisa dentro de para se explicar um fenômeno dentro de uma questão mais técnica, a fim de uma comunidade de pessoas entender melhor, é normal colocar nome, né? Então, duplo etérico, né? Algumas pessoas falam de quinta dimensão, né? Que a gente vive a terceira dimensão, mas existem outras dimensões paralelas, né? Eu não é que eu não acredito, mas eu não sei ainda. Eu sei que eu acho que existe de fato outras coisas aí que a gente não sabe, né? Talvez o fato de eu ter passado por essa experiência louca né, foi a primeira de várias que eu tive em seguida, que eu vou explicar em outros episódios aqui. Isso me fez concluir que de fato existe algo além da matéria que a gente não consegue explicar, que a gente ainda não entende, né? Mas é muito curioso tudo isso. E aí eu fiquei ali naquela situação parado. Aí acho que de tanto forçar o corpo, que eu fiquei com medo, né? De não voltar pro corpo, sei lá, né? Eu não tinha desprendido do corpo. Eu tava nessa transição aí sei lá, do corpo com algo além. Aí eu fiquei nessa paralisia. E aí eu tentando me mexer, aí comecei um pouquinho a sair a voz, sabe? Tentando falar. Aí pronto, aí eu voltou pro corpo, sei lá. Aí eu consegui me mexer e acordei assustado, coração batendo. Fiquei com medo. E aí eu percebo hoje, só pra gente finalizar esse episódio de hoje, porque eu quero resumir isso falar outros termos em outros vídeos, né? Que eu comecei a ter algumas sensações, principalmente quando eu tô de repouso, dormindo, ou prestes a acordar, ou prestes a dormir, em algumas ocasiões, eu percebo uma energia no corpo que, pra mim, é como se fosse uma eletricidade no corpo, né? Principalmente nessa região aqui da barriga. Não sei ainda o que é. Eu vou pesquisar, ainda não tive tempo de pesquisar, que a correria no estúdio é tão grande, né? Mas eu vou documentando aqui esse processo. Eu acredito que em algum momento vai acontecer alguma coisa, não sei, né? E tudo que eu for aprendendo eu vou relatando aqui. Isso aqui é um documentário da minha vida dentro desse campo espiritual, né? Então, se você está aqui a primeira vez, já passou por uma experiência similar, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se encontra nos próximos episódios. Valeu!